Hoje, Dia Internacional da Mulher. Oportunidade para nós cumprimentarmos todas elas, através destas duas maravilhosas senhoras que estão aqui com a gente. Não é isso? É um prazer muito grande de receber Kelly Dores, que é editora-chefe do Propmark, e Janaína Langdorf, que é editora assistente. Prazer em tê-las aqui, em grandes nomes da propaganda. Obrigada, Raul. Sempre um prazer falar com você. Eu gostaria de saber como é o dia a dia destas profissionais da redação aqui no Propmark. Como é este mercado? A redação é assim uma loucura, né? Acho que como todo mundo sabe, redação de um jornal é assim algo bem dinâmico. O nosso trabalho aqui, eu, a Jana, Janaína, a gente chama ela de Jana na redação. Mas assim, temos mais duas profissionais aqui no Propmark, que é a Neuses Paulucci e a Carolina Vilela. Somos em 4 mulheres na redação, contra os homens da redação. E assim, o nosso trabalho assim, é em parceria, a gente faz reuniões de pautas semanais, né? E sempre trocando ideias, né? A gente está aqui num trabalho híbrido, e aí quando as pessoas não estão presentes, a gente se fala pelo WhatsApp o tempo inteiro. Mas é uma troca contínua, e troca de ideias, troca de pautas, e a gente é um trabalho assim muito colaborativo, né? Embora quando você vai escrever uma matéria seja um trabalho solitário, né? Mas a gente está sempre trocando ideias, e as mulheres assim, a gente meio que dirige os homens, na verdade é essa, porque eles têm muitas qualidades, mas ao mesmo tempo são assim, são mais desorganizados, né? Assim, eu acho isso bom. Gosto muito de trabalhar com homens também. Eu acho importante ter assim esse equilíbrio entre homens e mulheres, porque também só homens e também só mulheres não é bom, não é legal. Mas eu acho que as mulheres assim lideram assim nesse sentido de dirigir mesmo, sabe? A empresa, eu acho que elas são mais organizadas, e enfim, mas existe uma complementação, sem dúvida, entre homens e mulheres. O que você acha, Jana? Eu acho que essa complementariedade ela é fundamental, né? A gente está aqui hoje falando sobre o Dia da Mulher, falando sobre cada vez mais inclusão, né? Questão de gênero, e então é importante ter o balanço mesmo, né? Entre homens e mulheres, porque não tem jeito, cada um vai pensar de um jeito, né? E um complementa o outro, né? Então, para o nosso dia a dia, e principalmente quando a gente fala de pautas, isso é muito rico, porque um traz uma visão que muitas vezes o outro não tem, né? E acaba complementando mesmo, as matérias saem bem melhores, a gente vai atrás de uma fonte, de uma outra visão, às vezes que você não estava enxergando, né? Um outro ângulo. Então, é a diversidade mesmo, né? Os opostos, né? Que se enriquecem. Nós estamos falando aí em ganho de espaço feminino no nosso meio, o que é muito bom. A pergunta é, como é que vocês veem a ABAP, pela primeira vez em sua história, ter uma presidente mulher, que é a Márcia, a Marcinha. Como vocês veem isso? Qual é a visão que vocês têm deste momento? Eu encaro isso com muito orgulho, assim, né, pro mercado e para a evolução que a gente vem observando. Lógico que tem muito trabalho ainda a ser feito, né? A gente sabe que as agências vêm de ambientes ainda bem hostis, a gente ainda tem uma participação das mulheres para serem conquistadas, né? Mas, obviamente, que isso sinaliza uma evolução, né? É uma evolução que a gente vem percebendo nos últimos anos, né? Como eu falei, ainda tem bastante a ser feito, mas é preciso identificar também que houve uma evolução, né? E a escolha da Márcia, eu acho que ratifica isso, assim. Eu vejo com muito bons olhos, acho que vai fazer um bem enorme, assim, para o setor. A Márcia Esteves, né? Inclusive, ela é uma das mulheres do nosso especial desta semana, que a gente fez um especial Lideranças Femininas no Propmark. E a Márcia Esteves foi uma das escolhidas. A redação escolheu 10 mulheres. Então, uma super líder, carismática. Ela tem uma empatia, acho que todo mundo concorda com isso. E acho que as outras mulheres que foram eleitas pela redação, acho que vocês também vão concordar. Confiram a edição. Nós temos que dizer que vocês, como profissionais da imprensa, são críticas do nosso meio.
inquestionável. Eu gostaria de saber qual é a participação feminina no potencial criativo das agências, na chefia criativa das agências. Como vocês veem esse ganho de espaço? Eu acho que está aumentando, né? A gente acompanha isso, mas ainda falta muito, porque a criação ainda é assim um ambiente masculino ainda, né? O que a gente acompanha, inclusive em matérias, em depoimentos, em entrevistas que a gente faz, é que a criação continua sendo a área que tem menos mulheres, né, nas agências. Então, assim, é algo que tá todo mundo ainda correndo atrás no mercado. Mas eu acho que está todo mundo prestando atenção nisso e eu acho que tende a melhorar. O que você acha, Jean? Não, a percepção é a mesma, assim, já evoluímos bastante, mas ainda é um ambiente majoritariamente masculino, né? Então, é um trabalho de construção mesmo, como a Kelly falou, a gente percebe, sim, uma preocupação e um esforço, né, das lideranças, das agências de procurarem ter mais mulheres, mas é um trabalho ainda em construção, né? Qual é o olhar redacional da diversidade e inclusão, além, obviamente, do empoderamento feminino? O que vocês falam a respeito? Então, de novo, assim, é uma evolução, a gente percebe, uma preocupação crescente com este assunto, mas certamente ainda é um trabalho de formiguinha, né? Mudar a cultura é difícil, né? Não é de uma hora para outra. A gente vê muitas estratégias, campanhas, entrevistamos as pessoas, né, que pensam nas ideias, nas campanhas, tanto de marcas como de agências, pensando nesse assunto, mas para dentro das empresas, né, ainda é uma transformação cultural grande, assim, né? A gente, de novo, percebemos evolução, as pessoas estão mais atentas a isso, mas ainda tem muito trabalho a ser construído, desde buscar mesmo as pessoas, né, procurar as pessoas, sair dos mesmos circuitos, né, onde até hoje a gente viu aí comumente as pessoas sendo contratadas, tal, porque é só uma questão de procurar, né? Se procurar, vai achar mulheres muito competentes. Sim, eu, por exemplo, sou a favor de cotas, né? E eu acho que as empresas, as agências, né, vivem esse desafio de terem mais mulheres, de terem mais negros, de incluir todos os públicos aí que, de alguma maneira, são as minorias, né? Só que, ao mesmo tempo, eu só gostaria de dizer que, às vezes, a gente faz matérias, ouvindo o mercado, e muitas vezes são as próprias agências que indicam essas fontes, né? Quando a gente procura. E nem sempre a gente tem um retorno positivo no seguinte sentido, deles indicarem um negro para falar ou de indicarem uma mulher para falar. E quando essa matéria vai para o ar, a gente já teve problemas assim de nós sermos criticados por não ouvirmos mais fontes diversas. Só que esse é um problema do mercado em geral, né? Não reflete, acaba refletindo na imprensa, porque a gente acaba refletindo no mercado, mas eu gostaria de dizer isso também, que as agências, as empresas, elas também precisam ficar mais atentas e indicar fontes diversas, inclusive para os veículos, para que se reflita isso de uma forma melhor, né? Bom, amigas, vocês são como o olhar, são os ouvidos do mercado. O famoso assédio sexual, conseguimos erradicar isso do nosso campo de trabalho? Olha, assim, eu pessoalmente nunca sofri nenhum tipo de assédio sexual, pelo menos não que eu tenha percebido, né? Mas assim, eu conheço pessoas que já sofreram, né? Talvez eu tenha tido sorte, mas eu acho que é um assunto que também tá melhor, assim, acho que, embora a gente saiba que existe, né? Mas eu acho que eu já sofri assédio moral, assim, falando assim, né, de empresa. Agora, assédio sexual, assim, eu realmente nunca sofri. Mas a gente sabe que é um assunto sério e que as empresas têm que prestar atenção nisso também. Porque, assim, as mulheres, a gente sofre preconceito mesmo, né? As mulheres sofrem preconceito e ainda não é o sexo frágil, mas ainda é tratado assim, né? Então é um assunto que eu acredito que as empresas têm que estarem atentas, sim.
é uma questão muito delicada que não deixou de existir. Né? A gente sabe que continua, mas no meio da publicidade, pelo que a gente percebe, conversando com as mulheres e fazendo as entrevistas, é que diminuiu. Né? Ou estão mais atentos, né, para que não aconteça. Os avanços femininos são perceptíveis, mas aí nós temos alguma coisa a resolver. Como vocês veem essas duas posições, o avanço e o necessário a ser rompido? É um misto aí de buscar capacitação, né, se preparar com as oportunidades, né? Não tem jeito, né? Conhecimento sempre, buscar melhorar mesmo, buscar conhecimento. Na nossa área, assim como na publicidade, o que eu ouço muito é que muitas vezes a rotina passa por cima de você, assim, um rolo compressor mesmo, né? E você trabalha e às vezes não tem tempo não para se divertir mesmo, né? Para sair e tudo mais. E tudo são vivências, né? São situações que a gente passa de sentir emoções e ver lugares, conhecer coisas novas, culturas novas, que de alguma forma vão te ajudar a ser mais criativo no que você faz, né? Seja na propaganda ou a gente tentando ter referências para as matérias, né? Então, a oportunidade vem um pouco daí também, né? Desse entendimento de que você precisa respeitar também o tempo, né? Das pessoas, né? Então, é um misto dessas duas coisas, eu acho, sabe? A pessoa buscar capacitação e ter as oportunidades, né? Eu acho que é isso, com certeza, né? Eu sempre trabalhei bastante. Eu tive apenas um filho, acho por uma escolha pessoal, mas também porque eu achava que eu não ia dar conta de mais de um filho trabalhando, né? Como eu sempre trabalhei bastante, sempre trabalhei em redação. Mas então, além disso, né, além de você buscar conhecimento, de você buscar capacitação, estudar muito, né, estar sempre bem informada, tem essa questão da mulher, né, de cuidar da família, de cuidar da casa, que é a tal da jornada tripla mesmo, né? Então aí eu acho que nisso a gente está em desvantagem em relação aos homens. Por exemplo, em casa, meu marido não me ajuda a fazer nada, né, digamos assim. E assim, é cultural mesmo. Os homens, a maioria se comporta dessa forma. Então, assim, acaba sobrando mais para as mulheres. E, assim, a gente, ao mesmo tempo, você acaba fazendo várias coisas, né? Ao mesmo tempo, né? Então, de alguma forma, você acaba desenvolvendo isso. Acho que é isso. Bom, ganhamos espaço na comunicação, mas a equiparação salarial ocorre? Tá aí outra questão, né? Eu acho que não. Eu acho que ainda as mulheres estão atrás, sim. Pode ser que tenha um caso ou outro de uma empresa que tenha programas, eu acho que tem também esse olhar, né? Essa preocupação, mas eu acho que ainda não. As mulheres ganham menos ainda, na maioria dos casos. E é outra coisa que precisa ser ajustada, né? Porque a história aí, acho que lá na frente, acho que a gente vai conseguir chegar a essa equiparação, mas eu acho que ainda vai levar um tempo. Também tem a mesma percepção, assim, não tem, né, equiparação. Talvez levem aí uns bons anos ainda, né, para que isso ocorra. Respeito é bom e as mulheres gostam. Evoluímos? Acho que sim, né? Pelo menos as pessoas estão mais atentas, né, para alguns comportamentos e frases mal colocadas, né? Piadinhas que antes a gente encarava com mais naturalidade, hoje pelo menos a gente já sabe reconhecer e orientar os nossos filhos, né? Tanto meninas como meninos, que não é mais aceitável, né? Pelo menos isso, porque antigamente a gente nem reconhecia, né? Você estava ali numa situação, era constrangedor, né? Uma falta de respeito, mas você não percebia e deixava passar. Hoje não, hoje você já consegue reconhecer isso, né? Então, acho que já é um grande avanço, mas certamente ainda temos muito aí para evoluir. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente já evoluiu. Hoje eu vejo que os jovens, assim, eu tenho um filho de 15 anos, por exemplo, então ele acha inadmissível mexer com as meninas na rua, né? E algum tempo atrás isso era normal, né? Os homens mexerem com as mulheres.
Então, e as amigas dele também não, assim, não toleram esse tipo de atitude. Então, acho que há sim uma evolução, né? Mas assim, ainda certamente temos que evoluir mais. Bom, hoje, Dia Internacional das Mulheres, né? Eu gostaria que Kelly, também Janaína, deixasse uma palavra para o nosso corpo feminino da comunicação. Olha, eu acho que as mulheres, como a gente falou aqui, tem que estar sempre buscando conhecimento, não se intimidarem em relação aos homens, nem ao que for, né? Eu acho que as oportunidades estão aí, acho que independente de ser homem ou mulher, eu acho que você tem que ter talento, competência, né? Conhecimento e buscar o seu lugar, né? No mundo, digamos assim. E para as jovens, né, para as meninas, eu acho que é isso, não vai atrás do seu sonho e se você tiver mesmo garra, determinação, você vai chegar lá, você vai conseguir. A minha mensagem é mais ou menos nessa linha também, principalmente para as meninas, né? Para quem está começando uma carreira, independente de ser na publicidade, no jornalismo, em qualquer segmento que seja, acreditar mesmo que vai acontecer, você vai atrás, vai dar certo, não encarar um não, né? Como, poxa, não, vou me restringir, vou me limitar ali e pronto, acabou. Não é isso. Você pode ser o que você realmente quiser, né? Então é só ir atrás mesmo, não tem restrição. E outro ponto também que a gente percebe muito, né, no mercado, que deixa a gente às vezes meio receosa ainda, é a questão da maternidade, né? Maternidade não é sinônimo de você perder nada da sua vida, não é uma ausência, não é nada, é muito pelo contrário, é o momento mais sublime que uma pessoa pode ter, né? Então, não aceite, né? A gravidez, a gestação vai te atrapalhar, nunca vai atrapalhar. Muito bom estar com vocês, Kelly, Janaína, muito obrigado de estarem grandes nomes da propaganda e mais uma vez os nossos cumprimentos a todas as mulheres.